Mossoró, no Rio Grande do Norte, foi a primeira cidade do estado a fazer campanhas para a libertação dos escravos. Um fato festejado até hoje. Mas a tradição de lutas e também de comemorações não parou por aí. Mossoró ficou conhecida por ter expulsado os cangaceiros. A resistência ao bando de Lampião está completando 80 anos e é motivo de orgulho para a população local. A maior cidade do interior do estado tem cerca de 225 mil habitantes. Conhecida como a capital do Oeste, Mossoró faz parte da história do século XX por ter se tornado o único lugar a resistir ao bando de Lampião. A proeza rendeu projeção nacional e orgulho aos moradores. Eu acho que foi muito importante, pelo menos o povo perder o medo de uma pessoa que o povo tinha muito medo. Eu tenho muito orgulho de ser moçoroense, porque Mossoró expulsou o grupo de Lampião aqui da cidade de Mossoró, que representa a ativa participação da sociedade moçoroense em defesa própria. Se ele viesse de novo, a gente vai expulsar de novo, porque o pessoal de Mossoró são um pessoal bravo, e o trabalhador e são cabavalentes. A atual sede da prefeitura funcionou como uma trincheira. Era a casa do prefeito Rodolfo Fernandes, homem que liderou o movimento e disse não ao rei do cangaço. A antiga estação de trem e hoje das Artes foi outro cenário da batalha. Segundo historiadores, foi bem próximo daqui que Lampião comandou e deu ordens para recolher o bando. Foi exatamente neste local que moçoroenses guerreiros armaram uma das principais trincheiras para enfrentar o mais temido cangaceiro do século. A igreja de São Vicente, local de fé e paz, por um dia se transformou num campo de batalha. Um campo onde a resistência e o amor à terra natal falaram mais alto. Os registros do que foi um dos momentos mais marcantes na história do Nordeste ainda estão presentes. Mesmo depois de 80 anos, lá estão elas, as marcas de um passado que permanece vivo, assim como a lembrança a alguns desses guerreiros, colocados neste monumento ao lado da igreja. Cangaço representava naquela época uma peste, né? Era uma coisa tão terrível que envolveu o Brasil todo nesse combate sem sucesso. E de repente Mossoró foi a primeira cidade que conseguiu rechaçar aquele bando. Segundo o pesquisador, que também é membro da Sociedade Brasileira de Estudos do Cangaço, a batalha deixou marcas para os derrotados, que influenciariam no fim do bando anos mais tarde. E a consequência foi tão grande que depois disso aí praticamente o bando acabou. Porque com esse ataque de Mossoró despertou aí digamos assim, a ira de governadores de praticamente 5 estados, que passaram a persegui-lo. Em frente à igreja, Jararaca, um dos cangaceiros da linha de frente, foi baleado e fugiu até próximo à Ponte de Ferro, construída 12 anos antes do fato. O cangaceiro virou mito. No Museu Laudo da Escócia, onde funcionava a delegacia na época, as fotos lembram a presença de quem também entrou para a história. Esta foi a cela que ele ficou antes de morrer. No cemitério São Sebastião, um dos túmulos mais visitados no dia de finados é o dele. Da história para as artes. O espetáculo Chuva de Bala no País de Mossoró relata todos os anos, durante o mês de junho, a história que continua sendo contada de geração para geração. O cenário é a própria igreja de São Vicente. O histórico dia 13 de junho de 1927 mostra a resistência de um povo que mostrou a força que o povo tem. O povo, quando precisa, se une. Em uma certa ocasião eu comecei a questionar onde era que estava o tiro de guerra de Mossoró, que é um quartel do Exército que existia aqui desde 1909. Em minhas pesquisas eu cheguei à conclusão que há 2 anos que o tiro de guerra não funcionava, estava sem condição, sem arma. Mas as pessoas que estavam nas trincheiras não eram leigos em arma, eram pessoas que já tinham passado por um treinamento e eram pessoas que estavam aptas ali a defender a cidade. Um gosto eu não deixo para vocês, é se gabarem de que eu pedi que não me matasse. Mate, que mate! Mas é um homem, vocês vão matar o homem mais valente.